Prancheta está on, hein? Está on aí para falar de Fluminense e Botafogo, que acabou de acabar. O Fluminense venceu o Botafogo de virada. Vamos falar um pouquinho do jogo, mas eu queria falar mais sobre o Fred, tá? Acho que o Fred já venho falando aqui há algum tempo que o Fred não pode ser mais titular do Fluminense, ele tem que ajudar de outras formas, e eu vou falar isso daqui a pouco. Sobre o jogo ruim, jogo muito ruim dos dois times, Botafogo muito nervoso, reclamando muito da arbitragem. Aliás, os dois times, né? O Fluminense também cercando o juiz. Os times têm que parar de fazer isso e jogar mais bola do que ficar preocupado com o árbitro, fazendo bolinho em cima do árbitro. Isso é muito chato, para o jogo. Geralmente não dá em nada, né? O cara nunca viu um árbitro mudar a decisão por causa de bolinho. Enfim, o jogo muito ruim, os dois times criando poucas chances de gol. O Fluminense joga... Aliás, eu acho que o pior defeito do Fluminense hoje é o espaçamento que tem entre as linhas. O Fluminense joga em 60 metros e por isso usa e abusa dos lançamentos, seja com o Felipe Melo, com o Nino ou com o David Braz. E a maioria dos lançamentos não dão em nada. Porque quando eles conseguem acertar o lançamento, o jogador está marcado e o resto do time está muito longe. Então ali sobrava tudo pro Luiz Henrique ter que driblar 2, 3 do tempo inteiro. Ele até conseguiu, porque ele é muito habilidoso. Mas assim, é muito pouco e a chance de dar certo é muito pequena. Então o Fluminense tem que primeiro agrupar as linhas, jogar mais junto, fazer triangulação, ter jogada de apoio, fazer com que os laterais vão na linha de fundo, porque aliás o Fluminense fez 2 jogadas de linha de fundo com cruzamentos para trás, as 2 com conclusão do William, que podiam ter sido gol. Se o William tivesse acertado as conclusões dele, o Fluminense abria 2-0, né? Então o cruzamento quando vem da linha de fundo ele é muito mais perigoso. Eu acho que o Fluminense tem que aprimorar mais isso, tem que insistir nas jogadas de linha de fundo, porque é aonde realmente leva perigo para os times adversários, tá? O cruzamento quando ele vem da linha de fundo é mais difícil para o goleiro sair, é muito difícil, o goleiro quase nunca consegue sair nessa bola e geralmente pega o atacante vindo de frente. Quando o cruzamento vem da intermediária é mais fácil para o zagueiro, ele tá vendo a bola, é mais fácil para ele interceptar vindo de frente nela. Então acho que o Fluminense realmente tem que insistir nas jogadas de linha de fundo, porque levam realmente muito mais perigo. Mas aí, continuando a falar sobre o jogo, o Botafogo abriu o placar numa bola parada, num escanteio, e o Fluminense virou o jogo também em 2 bolas paradas, né? Você vê como o nível de criação não foi grande das duas equipes. O Fluminense tem um jogo aéreo muito forte, né? Tanto com o Felipe Melo, com a zaga ali, né? O David Braz e o Nino. Quem acabou fazendo o gol foi o Lucas Claro, o zagueiro que entrou depois e, conseguiu também, é muito forte no jogo aéreo. No passado ele tinha feito pouco gol de cabeça, mas esse voltou a fazer aí aparentemente esse ano, fez o primeiro. E o Fluminense tem um jogo aéreo muito bom. Se o Fluminense conseguir realmente criar mais oportunidades com a bola rolando, agrupar mais as linhas, fazer o jogo de apoio, o Fluminense vira um time perigoso, porque além das jogadas com a bola rolando, tem uma bola parada que é muito forte. Então o jogo acabou se construindo assim, bolas paradas, né? Tanto o gol do Botafogo quanto os gols do Fluminense, e o Fluminense venceu por 2-1. Mas eu acho que é mais importante falar pro Fred, principalmente para a torcida tricolor. Eu venho falando aqui há algum tempo que o Fred pode ajudar de outras formas. O Fred já está numa idade avançada, o Fred nunca foi um jogador físico, de correr muito, de se movimentar pra caralho. Não, o Fred é um jogador mais parado, que precisa de um time que jogue para ele, né? Então venho falando aqui que talvez não. Acho melhor pro Fluminense que o Fred ajude de outras formas. Entre no segundo tempo, faltando 20, 25 minutos. Num jogo apertado ele pode fazer, que o Fluminense precisa da vitória, ele pode fazer dupla com o Cano, botar 2 centroavantes na área, mas a verdade é que o Fred vem atrapalhando o time do Fluminense e hoje, inclusive, o primeiro gol é uma falha de marcação do Fred, né? A bola foi ali na área dele, na zona de marcação dele, e o Canu, né, se antecipou e fez o gol. E ele também deu um contra-ataque no primeiro tempo que foi bizarro, né? Ele armou um contra-ataque do Botafogo, e o jogador do Botafogo não conseguiu finalizou travado, a bola foi para córner, mas podia ali virar 2-0 e o jogo complicar muito, né? Fora que ofensivamente ali o Fred se movimenta muito pouco, né? Ele não faz mais o pivô tão bem quanto ele fazia antes, ele não dá muita opção de ataque, tanto é que quando o Cano entrou, a primeira jogada foi o Luiz Henrique achando o Cano entrando num facão, né? Ele já se movimentou com 5 minutos de jogo, muito mais que o Fred fez no primeiro tempo inteiro. Mas eu acho que o perigo maior ainda é a comissão técnica do Fluminense insistir muito no Fred e a torcida do Fluminense acabar ficando com raiva do Fred, né? Porque ele quase entregou um gol no primeiro tempo, né? Numa bola que ele perdeu, ele falhou no primeiro gol do Botafogo, ele não vem jogando bem. E a torcida do Fluminense ela é muito paciente com o Fred, porque o Fred é um ídolo. Mas se continuar assim nos próximos jogos, a torcida do Fluminense vai acabar vendo o Fred numa derrota, entendeu? Num dia que ele vá muito mal, como ele tem ido e o Fluminense perca, invariavelmente a torcida vai acabar descontando no Fred, o que não é legal pro Fluminense, pro Fred, pra torcida. Imagina a torcida do Fluminense frustrada e ter que acabar vaiando o Fred, acho que nem eles vão gostar disso,
né? O Fred tem uma carreira linda no Fluminense. Seria muito melhor que ele fosse preservado nesse momento agora. Bota o Cano de titular, tem entrado bem, tem feito gols. O Fred ainda não fez um gol esse ano. Aliás, o Fluminense fez 4 gols esse ano, se eu não me engano, ou 5 gols. 5 gols agora, fez 2 no Botafogo. É pouquíssimo, né? 5 gols em 4 jogos, sendo que pegou times muito fracos aí pela frente, já podia ter feito muito mais. Aliás, dos times grandes do Campeonato Carioca, o Fluminense é o pior ataque do campeonato. Então acho realmente que para preservar o Fred, para preservar o ídolo, eu acho que chegou a hora do Abel Braga botar o Cano como titular, preservar o ídolo, deixar ele no banco. Ele vai ajudar de outras formas, com a liderança dele, entrando no segundo tempo, entrando num jogo apertado, né, substituindo o Cano. Tem várias situações de jogo que permitem que você tenha 2 centroavantes. Então acho que para preservar o ídolo, para manter aquela imagem do Fred, para a torcida do Fluminense não ter que vaiá-lo, eu acho que realmente chegou a hora de chegar um banquinho, do Fred pegar um banquinho. Valeu, abraço.